tomar um golinho de água aqui, viu, gente? Boa noite. Vamos animar um pouquinho. Boa noite, gente. Isso. Vamos para dar boa noite sorrindo, que isso já melhora até a gente que está aqui na frente, a gente já recebe a energia de vocês. Ufa! Mais um dia que começou e a gente venceu. Todo mundo quem passou pelo trabalho já passou pelo trabalho, pelas encrencas do trabalho hoje, né? Por toda a carga que a gente vive durante o dia, e a gente conseguiu chegar aqui sãos e salvos. Que delícia, né? Que a gente está aqui para aprender junto. Essa postura de vir até aqui todas as terças-feiras, sentar, e de alguma forma a gente fica esperando que alguma ficha interna nossa caia. Eu acho que não só na casa espírita, mas também em qualquer religião que você possa frequentar, o que a gente está buscando mesmo é assim, que a nossa ficha caia de algum jeito, porque nós temos tantas áreas para trabalhar, tantas encrencas para trabalhar nessa vida, obrigado, que a cada palestra, a cada oração, a cada mentalização, uma ficha pode cair. E quando uma ficha cai, o que é que acontece? Algo se modifica dentro da gente. Algo vai se modificar e que vai fazer a diferença de como nós vamos tocar a nossa vida daqui para lá, né? Desse momento. Mas eu queria começar com vocês, perguntando para vocês o seguinte: imaginemos uma vida tranquila, sem nenhuma preocupação, sem nenhum obstáculo, sem nenhum aborrecimento. O que é que vocês acham que seria essa vida? Seria a vida perfeita? O céu. Hã? Gostei. Seria bom ou seria ruim? Monótona? A doutrina nos ensina o seguinte, que quando temos esse tipo de vida, entre aspas, perfeita, sem aborrecimentos, sem desafios, nós estagnamos. Nós paramos de crescer. É como uma plantinha que ficou sem sol. Umas até morrem, outras não. Elas conseguem sobreviver, mas elas não crescem. Elas ficam ali paradinhas, elas não conseguem mais crescer. E assim somos nós. Se levarmos essa vidinha tranquila na rede, balançando, sem nenhuma preocupação, sem nenhum desafio para nos impulsionar. E a doutrina espírita nos ensina o seguinte: dificuldades e desafios são propostas de quê? De evolução. E quando a gente tenta superar qualquer obstáculo, qualquer encrenca que a gente tem na vida, a gente faz um movimento, a gente tem que criar um movimento, a gente tem que criar iniciativa, a gente tem que ter a boa vontade, e nós temos que ter um ideal e a determinação de vencer aquilo. Nós temos que botar a nossa força. Aí quando nada do humano resolve, para quem que a gente apela? Mete o joelho no milho, como dizia minha avó, e vamos pedir a Deus. Porque a gente faz a nossa parte, e quando tudo de nós esgotou, o que é que a gente faz? Pai, fiz tudo. Eu já agi, agora eu preciso orar. Né? É a oração. Você ora, mas você tem que correr atrás, você tem que agir. Né? E aqui nessa mesma doutrina, ela nos ensina que nós devemos agradecer todos esses obstáculos, todas essas encrencas que vêm até nós, porque são lições vivas e caminhos de aprendizados que vão nos fazer mais fortes, que vão nos fazer evoluir moralmente, emocionalmente e intelectualmente também, porque às vezes nós somos libertados pelo conhecimento. O conhecimento nos liberta muitas vezes. Né? Quantas pessoas vivem aí imaginando coisas que não são reais, e no momento que ele lê, que ele se esclarece, fala: ai meu Deus, eu sofri a vida inteira por causa disso. Eu sofri a vida inteira por causa disso. Lembrei de uma historinha de um garoto que a mãe espírita de fazer o evangelho com ele, e um menino bem participativo, apesar da pouca idade, mas aqueles meninos com QI lá em cima, e a mãe fazia o evangelho com ele, mostrava toda a doutrina para ele, mas nas férias aqui, as férias de verão,
a avó vinha do Brasil, evangélica, né? E a mãe permitia que a avó também mostrasse os conhecimentos dela. Ela queria iniciar o filho, para o filho ter um menu de opções. E uma certa vez ele está lá, a mãe estava na cozinha fazendo alguma coisa e ele estava lá com a avó, recebendo os ensinamentos da avó, né? Daqui a pouco o menino chega para a mãe com a cara feia. Você me odeia! Você me odeia! Ela, meu filho, não, mamãe não te odeia, mamãe te ama, não. Você me obriga a comer maçã todos os dias. E a vovó disse que foi por causa da maçã. Olha aí. Olha aí. Muitas vezes, né, nós somos o garoto, às vezes adulto, mas o garoto espiritual, sem o conhecimento adequado, e a gente acha que comer maçã é como esse garotinho achava que é uma grande coisa. Porque a vovó dele ensinou que maçã, pela simbologia que tem em tudo isso, é uma maçã que ele comia, que a mãe obrigava ele a comer todos os dias, né? Que coisa, você me odeia. Então é isso. O conhecimento nos liberta de muita coisa, né? Então, na nossa vida nós temos vários campos, né? Por exemplo, na nossa família, quem não tem desafio na família que está hoje? Todo mundo tem uma encrenquinha para resolver na família que vive. Todo mundo tem. Todos nós temos, né? No campo profissional, surge diante de nossos olhos sempre enigma de difícil trato. Na área financeira, quando ela está crítica e quando ela está precária, nos causa sofrimento, a gente fica aborrecido, né? E na vida social, a nossa vida social segue carregada de preconceitos, injustiças e muitas incompreensões. Então, o que devemos fazer diante das dificuldades? Quem tem uma dica para mim aí? Quem tem uma dica? O que é que a gente deve fazer diante das dificuldades? Enfrentar. Alguém tem ideia melhor? Resignação. Sim. Perseverança. Exatamente. Esses são os temperos que fazem, né, se fazem necessários para que o prato fique gostoso, né? Mas eu aprendi uma coisa, que quando você tem... Quem sabe o que é postura de vencedor? Quem pode ter... Assim, Silvana, o que é postura de vencedor para vocês? Vocês estão falando demais hoje. Eu vou pedir silêncio daqui a pouco, vocês estão impossíveis hoje, tá? Postura de vencedor? Sim. É a pessoa que acredita que É a pessoa que acredita que vai conseguir. É isso aí. Exatamente, Fê. Ter postura de vencedor é adotar atitude positiva diante das adversidades, sabe? É agir como vitorioso antes mesmo de conseguir chegar à vitória. Você já tem a certeza da vitória dentro de você, que você vai conseguir. Que aquilo, como o Chico dizia, vai passar. Vai passar. Vai passar, né? Só que a gente tem que ter cuidado por essa postura de não nos tornarmos presunçosos. Tem uma linha bem tênue que a gente tem que tomar cuidado. De se achar que essa postura de vencedor, de se achar que vai vencer as dificuldades, que tudo pensar positivo, sim. Mas vamos ter cuidado para a gente não parecer presunçoso, né? A gente tem que trabalhar a nossa confiança, a nossa autoconfiança e ter determinação para vencer, né? Quando fala determinação para vencer, nós fizemos no Brasil agora de férias em abril, e os meus pais que estão na segunda adolescência, né? Um de 95 e outro de 85, eles estão na segunda, e eles retornaram para o ponto de origem, de onde eles nasceram, voltaram para a cidadezinha um povoado, cidade é uma coisa muito grande, né? Para um povoado que tem menos de 1.500 habitantes. Tem 3 ruas, a rua da igreja, a rua de cima e a rua de baixo. E acabou, né? Todo mundo se conhece, e toda vez que eu vou até lá, eu faço umas visitas assim, meio um pouco, que me dá um prazer enorme de fazer. Tem apesar de conviver com ela desde que eu nasci, eu não sei o nome dessa senhora.
para ser politicamente correta, é uma afrodescendente, não é assim que fala hoje? Eu não quero cometer nenhuma gafe aqui. Desse tamanho aqui. Magrinha, que a gente, se fizer assim, você não sabe como é que ela está, de tão magrinha que ela é. Mas uma mulher de uma força, ela entrou na vida da minha avó desde sempre. Minha avó teve 5 filhas, e dessas 5 filhas, ela deu resguardo. Quem sabe o que é dar resguardo aqui? É tomar conta da parturiente no processo de, quando dá cria. Depois que ela tem o bebê, você vai lá para cuidar do bebê, dar banho, né, cuidar a comidinha da parturiente, e ela fica por aí lavando fralda, cuidando daquilo ali. Ela cuidou dos 30 netos da minha avó, ela cuidou praticamente de todos. E eu sou um privilegiado por ter passado pela mão da Bizuí, que é como minha avó chamava, e nós que fomos chamavam de Bizuca. Chamamos de Bizuca, que ela está com 91 anos agora. E eu sou um privilegiado porque passei por aquelas mãos trabalhadoras, aquelas mãos acolhedoras de uma mulher muito forte. A Bizuí morava numa invasão perto do lixo, do lugar que jogava lixo. Aquela casa construída com tábua, plástico, telha de eternite, papelão, é um misto de tudo isso. Casou com um homem alcoólatra, foi abusada toda a vida, sofreu violência doméstica, criou 8 filhos sozinha, porque o marido que fazia era beber e dinheiro não chegava em casa nunca. Então essa mulher, eu conversando com ela, fui tomar um café da tarde com ela, e foi a tarde mais produtiva, assim, em relação ao aprendizado, que é uma mulher analfabeta. Mas eu aprendi tanto com essa mulher nesse dia, porque ela começou a me contar da vida dela, e toda vez que ela contava qualquer coisa, por mais sofrida que fosse, ela não reclamava. E eu comecei a prestar atenção. Ela não se vitimizava. E eu comecei aquilo, aí eu fiquei com o olho bem atento e o ouvido atento para ver se ela ia dar algum derrapado durante a nossa conversa. Mas a postura dela era sempre essa. E tem uma história, diz aí, que eu descobri dessa última viagem, que é o seguinte: o meu avô morava a 9 quilômetros desse povoado, numa fazenda. A produção de leite lá era muito grande, então meu avô separava a quantidade que dava para... Minha avó doava muito para as pessoas mais pobres vizinhos, e fazer manteiga, fazer leite, queijo, essa coisa, ainda sobrava muito. E ela falou para a Bizuí, que já tinha filhos pequenos e sabia da dificuldade dela: Bizuí, você pode vir pegar o leite aqui. Eu vou te dar um leite, você vem com seu marido pegar o leite, leva uma quantidade, acho que 30 litros de leite, fica para minhas filhas, você deixa na casa de Valdete, que é uma das minhas tias, ela distribui para as irmãs, e você pega para você também. Ah, seu Justinha, eu vou sim. Essa mulher levantava 3h30 da manhã. Era lavradora, ela trabalhava o dia todo na lavoura, ou plantando feijão, ou colhendo feijão debaixo do sol. Chegava em casa, cuidava dos 8 filhos que tinha, cozinhava, limpava, fazia tudo, dormia quase, sei lá que hora era, e 3h30 da manhã estava acordada, ela ia andando 9 quilômetros para chegar na casa do meu avô, voltar. Quem sabe o que é cuia aqui? Pegar um pano, fazer um rolinho aqui, botar na cabeça e botar aquela lata de querosene. Eu digo querosene porque é uma lata que cabia 30 litros de leite na cabeça, e 2 litros de qualquer bebida que esvaziada, amarrado com uma corda, que eram os 2 litros que ela ia trazer pendurado no pescoço, que era para os filhos dela, isso aqui. Ela andava 9 quilômetros para ir e 9 para voltar. A minha avó só foi saber que ela ia pegar esse leite sozinha, que não era o marido que ajudava, que ela trazia depois de 4 anos e meio. Porque o marido dela era alcoólatra, toda vez que minha avó tinha campo visual com ele, chegava para ele: meu filho, como é que você tem uma mulher dessa, que faz isso, aquilo outro, e você continua desse jeito? E dava uma regulagem no seu João, né? Então ela dizia: o João ficou lá embaixo, porque ele tem medo de Dona Augusta, porque ela vai chamar. Então, todo meu avô e minha avó achavam que ela levava até lá, mas ele estava lá, ou com um animal, ou também que ia ajudar a levar. Não, era sozinha. Chuva, lama, estrada, e ela carregando. Quando chegava lá,
fervia os 2 litros de leite, porque quando os filhos acordassem, ia comer o quê? Misturar farinha, que é o que tinha com leite quente comer, e ela tinha que sair dali correndo, que 7 horas da manhã ela já tinha que estar lá, umas 2 quilômetros depois, para começar a trabalhar, a empreitada de ou catucar terra para plantar, ou colher feijão, ou fazer qualquer coisa, até 4 da tarde. E essa mulher não tinha muito que se fosse um de nós lá, como a gente ia chorar pitanga, não ia? Como a gente ia chorar pitanga? A gente ia chorar, a gente ia reclamar muito, muito. E quando chegou uma época que os filhos já estavam maiores, ela, pelos próprios filhos, mãe, manda pai embora daqui. Ele agride a senhora, abusa da senhora, não dá nada para a gente, bate na gente, expulsa todo mundo de casa quando chega bêbado. E ela disse, meu filho, se eu colocar esse homem para fora, ele não tem ninguém por ele. Ele não tem ninguém, porque ele vai morrer muito rápido. E eu não quero carregar esse peso na minha consciência. Eu vou esperar o dia que ele tem que ir embora, se eu não for antes, mas enquanto eu for vivo, eu vou cuidar dele até o dia que Deus quiser. Porque eu não quero chegar devendo nada para Deus lá em cima, não. Eu quero estar com a minha consciência tranquila. E ela esperou. Isso aí eu estou falando. 30 anos para que ele morreu de cirrose, mas ficou 30 anos do lado dela. 30 anos. E ela nunca abandonou. Cuidou dele até o último momento. Mas a Bizuí tinha um sonho. Tinha um sonho bem grande. Ela tinha um sonho de ter uma casa. E de vez em quando aí, eu tenho um orgulho muito grande dos meus avós por isso. Sabendo do sonho da Bizuí, da dificuldade que ela tinha. Mas, e outra coisa, gente, sábado e domingo ela lavava para 5 pessoas, 5 famílias, passava o sábado e domingo lavando roupa, para do domingo de noite entregar todas as roupas passadas para esse pessoal para entrar dinheiro em casa. Ela não parava, não tinha dia off. Não tinha dia off. Uma coisinha pequenininha, frágil, mas eu nunca vi uma mulher tão forte como aquela. E aí, o grande orgulho que eu tenho da minha avó, porque a Bizuí sonhava, ela não falava para minha avó, mas ela falava para algumas pessoas que sonhavam, ela disse que todo dia ela dormia sonhando que tinha uma casinha de tijolo, com telha, que tivesse banheiro, que tivesse tudo para os filhos dela, para ela, né? E essa casinha ela ia pintar de azul claro da cor do céu. Quando essa conversa chegou no ouvido da minha avó, ela tinha um terreno na rua da igreja, que era muito grande. Ela dividiu o terreno e pediu alguém para começar a construir uma casa lá. E cidade pequena, né? Para que essa casa? Não, eu vou alugar depois. Ela construiu a casa inteira, deixou bonitinha e mandou pintar de azul da cor do céu. Pena que eu não vi essa cena. Minha avó me contou, é uma cena que deve me emociona até hoje, porque no dia que a minha avó pegou a chave e levou para a Bizuí e mostrou a casa do jeito que ela tinha imaginado, vocês não têm noção como essa mulher ficou. Como essa mulher ficou agradecida. E aí a gente começa a pensar que ela visualizava isso todos os dias. Analfabeta, sem saber de nada. As pessoas, as beatas da igreja, né, hoje ela mora pertinho da igreja, na rua da igreja. As beatas diziam-me assim, você nunca vai para a igreja de domingo? Como é que Deus vai te ajudar desse jeito? Ela não tinha tempo. Ela não tinha tempo para ir para a igreja. Mas ela tinha dentro dela essa bondade. Tinha dentro dela. Ela não ajudava só as pessoas que pagavam, não. Pessoas mais pobres do que ela, quando precisava, quando tinha um filho doente, quando tinha alguma coisa, ela estava lá do lado. Então, a gente percebe que um tipo de fé dessa pessoa, né, o tipo de força que essa pessoa tem, ela está com 91 anos. E eu falei, Bizuí, você trabalha aposentada, os filhos, a maioria mora em Salvador, outros moram em Feira de Santana, e ela tem, dos 8 filhos hoje, ela tem 6 que fizeram faculdade. Pela bondade de todas as pessoas que ela lava roupa. Um disse, você vai para a minha casa em Salvador para estudar. Outro pegou para um lado. Deus foi mandando para todo canto. E as filhas, essas conseguiram. Hoje quando eu estava com ela conversando, fiquei umas 3 horas conversando com ela, o telefone, quando chegou de tardezinha, começou a tocar. Era uma filha para pedir, para dar bênçãos. As 4 filhas ligaram para ela para pedir a bênção,
Ela diz, tudo quando chega do trabalho me liga para pedir a bênção. Todas. Que coisa linda, né? Que coisa mais linda. Então, essa confiança que ela tinha, essa determinação de ter as coisas, de fazer as coisas, de visualizar todos os dias que ela ia ter essa casinha, ela conseguiu. E a minha avó tem um crédito tão grande comigo por isso, porque eu acho que não tem nada que pague você realizar o sonho de uma pessoa assim, do jeitinho que ela queria. Deve ser uma emoção gigantesca, né? E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho. A gente falou em fé, tem uma... Depois do 16 tem que usar óculos para ler, não é brincadeira não, viu? Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente falou de fé aqui, de determinação. Ele fala o seguinte, no capítulo 19, item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não se deve entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e por conseguinte, que amor? A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Todas as vicissitudes da vida. Semana passada, acho que foi quarta-feira passada, eu estava no trabalho e tinha uma cliente minha que tinha uns 4 meses que tinha sumido. Ela sempre aparecia e ela sumiu por 4 meses. Eu mandei algumas mensagens, tudo bem com você e tal, ela não respondeu. Falei, pode ter de férias, ou não está de saco cheio, não quer me falar. Então, mas eu perguntei umas 2 vezes por ela e ela não me deu um retorno. Então, na quarta-feira passada, ela me manda mensagem e fala, eu posso ir até aí agora? Eu digo, pode vir. E ela veio com uma amiga, e quando ela entrou no meu trabalho, ela falou bem assim, Silvando, tem 3 meses que eu perdi o meu filho de 14 anos. Eu já, quem é pai, sabe o que eu ouvi escutar isso, né? E me deu um abraço, e eu procurei naquele abraço de passar todo o aconchego, todo o apoio necessário que uma mãe perder um filho de 14 anos não é fácil. O menino era atleta, fazia voleibol e fazia futebol americano. Era um menino grande, né, para a idade. E ele estava na escola, aqui em Orlando, e desmaiou durante uma prática de voleibol. Chamaram 911 e ligaram para o pai. O pai disseram que estava levando ele para o hospital X. O pai saiu correndo para lá, e depois o pai ligou para a mãe. E ela avisou, ele tem 2 irmãos, o menino tinha 2 irmãos, uma gêmea junto com ele e mais um garoto mais velho. Então saiu todos, os meninos estavam na escola, saíram no mesmo carro para ir para o hospital, o pai já estava lá e ela foi a última que chegou. Quando ela chega no hospital, o pai já estava lá primeiro, e o pai viu tentando reanimar o menino com choque elétrico, mas não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Então ficou aquele monte de médico, de enfermeira, e quando ela entrou no hospital, na área do hospital que viu, estava lá
o marido com o filho, né, chorando desesperadamente com o menino no colo. Os dois irmãos desesperados também com aquela cena. E ela disse que quando ela viu a família dela daquele nível de sofrimento, ela foi caminhando e disse: o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso fraquejar. E ela me surpreendeu muito com o que ela me contou. Ela disse: quando eu cheguei próximo, com aquele tumulto que estava ali, quando eu vi os meus entes queridos sofrendo tanto, eu falei: gente, vamos ter calma. Vamos dar as mãos e fazer uma oração. Ela me contou isso, Aí ela disse que se deram as mãos, o pai com o menino no colo, o que tinha falecido, e eles deram as mãos, fizeram uma oração. Quando acabou a oração, ela olhou para cima e falou: pai, estou te devolvendo o meu filho. Muito obrigado pelo tempo que você deixou, que eu cuidei dele. Estou te devolvendo. Meu filho, pode ir embora, volta para a casa do seu pai. Nós vamos ficar bem aqui. Oh my God. É complicado a gente ouvir uma coisa dessa. Mas essa mãe, por isso que eu li bem por último, a fé de verdade, no exemplo, ela nos dá força para suportar todas as vicissitudes da vida. Todo mundo que estava ali, que presenciou isso, como deve ter impactado a vida dessas pessoas com a atitude dessa mãe? Ela não estava sofrendo? Estava. Mas ela falou: eu precisava amparar aqueles 3 seres da minha família que estavam completamente desesperados. Eu precisava ser forte naquele momento. Mas ela falou: não se preocupe, que eu estou chorando o meu luto. Tem momentos que eu estou fazendo um acordo com meu marido. No dia que eu estou muito mal, eu falo para ele: hoje você vai vestir a capa de Superman e ficar bem o dia todo, porque hoje eu vou lá chorar, eu vou me esconder dos outros, mas você vai tomar conta do negócio. E no dia que ele está mal, ela veste a capa de Mulher Maravilha e o marido vai lá chorar as pitangas dele. Mas a gente não pode deixar o barco parar. Ela não é espírita, é espiritualista. E o interessante é que quando ela me conta essa história todinha, eu falei para ela: olha, é engraçado você chegar assim, me contar isso agora, interessante você me contar isso agora, porque lá no centro a gente está em processo de criar um grupo de apoio a mães que perderam filhos. Estou dentro. Eu estou dentro, porque se isso aconteceu comigo, eu posso ajudar e consolar muitas mães que estão sofrendo por aí. Muitas mães que não têm conhecimento, que estão na ignorância, e a gente tem que levar esse consolo para essas mães. Então, quando a gente começar o grupo, a gente tem uma mãe que está aí, nos mostrando que a fé que ela tem, que o conhecimento teórico que ela soube, ela está colocando em prática agora. É uma mulher que ganhou minha admiração, eu já gostava muito dela, mas essa história, eu não sei como vocês receberam, se eu pude contar direito, que eu tive que me segurar aqui por causa da emoção, mas impacta a gente de uma forma muito grande. E a gente tem que saber uma coisa. Eu, quando ouvi essa história, eu sou pai de 2 filhos, a maioria das pessoas aqui já tem filhos também. A gente tenta calçar o sapato, vestir o sapato, mas é difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. E a gente percebe que uma pessoa, que ela conseguiu. Que ela conseguiu manter a calma, saber que o filho não era dela, ela se desapegou. Vai, meu filho, volta para casa do teu pai. Vai, sim. Já tem um detalhe, Silvana, ela atendeu não só os que ficaram desencarnados, e aos desencarnados também. Sim, também, não ficou apegada. Não ficou apegada, exatamente. Ela consolou a família completa, inclusive o garotinho que já estava no outro plano. Uma maturidade espiritual. Muito grande, muito grande. Então, minha gente, quando acontece isso, acho que todos os exemplos, todas as vivências que nós temos na vida, a gente tem que vivê-las e tem que aprendê-las. Ou apreendê-las, interiorizar isso na gente. Sabe? Isso faz a gente exercitar a empatia, de tentar ver como é que o outro se comporta. E que a gente possa se preparar não para o pior, para perder o filho.
Mas a gente pode saber que é uma alternativa que a gente tem. Ninguém quer. Se eu for perguntar para qualquer mãe, para qualquer pai, a gente não quer que o filho vá antes da gente. A gente não quer. Né? A gente prefere que o nosso filho nos enterre, de preferência com 200 anos. Ele, o papai, né? Ele com 100, a gente com 200, né? Assim que a gente quer. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Então, que a gente procure nesses exemplos buscar fortaleza. Que a gente busque exercitar a nossa fé de uma forma bem ativa para que a gente possa realmente estar preparado para o que der e vier. E para terminar aqui hoje, depois desse exemplo de mulher aí, tem um trecho daqui do Evangelho que diz o seguinte: tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Credes em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas interai-vos o fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são as obras da fé. Os milagres são as obras da fé. Bem, a gente tem várias opções na nossa vida, que é chorar pelo leite derramado quando alguma coisa acontece de ruim, ou levantar, sacudir, como diz a Domirã Barbosa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Dar a volta por cima é muito melhor do que ficar chorando leite derramado. A gente precisa se mexer. Uma das coisas que vai nos ajudar a manter o nosso nível de positividade, de otimismo, a neurolinguística ajuda muito a gente. Quando a gente repete coisas positivas para nós mesmos. Eu queria que a gente fizesse esse exercício aqui agora. Eu vou dizer uma frase, mas vocês vão falar para uma pessoa que é surda. Estão entendendo? Se vocês falarem desse, a pessoa não vai escutar. Vocês estão falando para um surdo. Então vocês vão ter que falar num tom de voz mais alto. Eu vou dar mais ou menos uma graduação. No tom de voz da Simone fica bom. Vamos ver se a gente consegue esse tom? Então eu vou falar, vamos fazer o teste aqui agora. Eu não quero interromper, então tem que ser falando para surdo. Tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem fechar o olho e sentir o que vocês estão falando e aproveitar e soltar a voz, fica melhor ainda. Tá bom? Vamos lá? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho saúde perfeita. Eu tenho saúde perfeita. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu ajudo o próximo. Eu ajudo o próximo. Eu vim aqui para fazer a diferença. Eu vim aqui para fazer a diferença. Eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu amo meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Eu amo os meus pais. Eu amo meus pais. Eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Eu tenho um poder incrível dentro de mim. Eu tenho poder incrível dentro de mim. Poder de cura. Poder de cura. Poder de escolha. Poder de escolha. Poder de realização. Poder de realização. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Eu sou grata a Deus pela minha vida. Que coisa mais linda de ouvir de vocês, viu? Eu espero que o coração de vocês, cada coisa que vocês repetiram aí, tenha passado pelo coração. Tenha saído com emoção, tenha jogado no universo esse poder da gente pensar, vibrar, e que isso volte para todos nós. Que vocês tenham uma semana maravilhosa e que a gente possa se ver em breve. Um beijão. Muito obrigado.
falou de tanta coisa, de vicissitudes, de problemas e coisas assim, de fé, né? E tem um exemplo assim, quando um filho pede pra gente que quer treinar atletismo, né? Fazer corrida, a gente dá um tênis ou dá uma medalha para ele? O que a gente dá? Um tênis. Né? O nosso pai faz a mesma coisa com a gente. Ele não vai dar a medalha sem dar o tênis na frente. Então ele quer que a gente aprenda antes de nos dar a medalha. Então, quando ele nos der o tênis, que é as dificuldades, o problema, ter paciência, ter não sei o que, resignação e tal, a gente não fala, beleza, estou entendendo, é o tênis que você está me dando, lá na frente eu vou ganhar a medalha. Então a gente vai fazer uma vibração agora. Sentindo a presença dos amigos espirituais de luz, dos nossos mentores, que sabem o que a gente está passando, nossas fraquezas, as nossas vitórias, nossas preocupações. Eles sabem porque estão dedicando esse tempo nosso encarnatório conosco, sempre conosco. Então vamos receber essa luz entrando pelo topo das nossas cabeças, descendo pela coluna, passando pelas vértebras, pelas costelas, descendo pelos braços, mãos, dedos, envolvendo todos os órgãos, tecidos, corrente sanguínea, descendo pelas pernas, pelos pés, nosso sangue todo iluminado, células doentes vão sendo trocadas por células sãs. Na nossa mente vão sendo puxados aqueles pensamentos negativos, raivosos, desesperados, repetitivos. Eles vão puxando um a um. A gente sente até mais leve o nosso pensamento. E vai saindo. Nossa sala vai sendo invadida por uma névoa, como se fosse uma inalação hospitalar, salutar, que a cada respiração que a gente dá, ela entra no nosso corpo, enchendo os nossos pulmões, e vai passando por tudo, todo o nosso corpo. Que essa sensação amorosa do Mestre Jesus possa ser levada também a todos os nossos lares,
no nosso trabalho. E que possamos ter uma excelente semana, sempre, sempre com o Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Os passes vão ser dados aqui na frente.